Fala galera da TV Torcedores, clima de final na Copa do Mundo Feminina, que o nosso site vem acompanhando desde maio, desde a preparação, e agora chega na grande decisão, com Estados Unidos e Japão mais uma vez disputando o título. Em 2011 na Alemanha o Japão levou a melhor. Nas Olimpíadas de Londres foi a vez dos Estados Unidos, que são atuais tricampeãs olímpicos. E para debatermos essa grande decisão, eu recebo a nossa líder de comunidade de futebol feminino, Júlia Vergueiro, que também é líder, que também faz parte do projeto Dibradoras, o nosso novo parceiro aqui no Torcedores.com. As nossas convidadas, Roberta Cardoso, do Dibradoras, e Liz Sweet, que vai falar sobre os Estados Unidos. Ela é americana, gosta muito de futebol, joga e vai dar a sua opinião sobre o que os Estados Unidos precisam fazer para ganhar esse título que não vem desde 99. Vamos começar com a Júlia. Júlia, o que você gostaria de destacar inicialmente sobre essa grande final que vamos ter no domingo lá no Canadá? Bom, tudo bem, gente? Oi, Alan, Liz, Roberta. Cara, eu acho que essa final, se a gente apostasse desde lá do começo, era o que estava previsto, né? Porque não só por ter sido a final de 2011, mas muito porque são as grandes seleções que mantiveram o investimento nas suas equipes, mantiveram jogadoras que estavam no último Mundial, algumas inclusive já tiveram em vários Mundiais, então era bem previsto que a gente tivesse as duas aí, apesar de terem tido um caminho difícil para chegar na final, que elas fossem repetir a final de 2011. Então, eu sinceramente estou bem ansiosa para ver o que vai acontecer, porque eu espero que não vá de novo para os pênaltis, porque é muita emoção, mas que a gente tenha um jogo bem legal aí no tempo regulamentar. Roberta, você acha que as duas seleções precisam mostrar mais futebol na Copa do Mundo, pelo que vieram fazendo até agora, ou não? Esse é o futebol que elas têm e é assim que uma delas vai ser campeã no domingo? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Eu acho que é bem a cara delas mesmo. Eu acho que esse futebol demonstrado principalmente pelos Estados Unidos é a cara deles, né? Eles chegam desse jeito, não tem nada de espetaculoso, assim, nada de uma jogada muito de efeito. Acho até que o Japão tem um pouco mais que os Estados Unidos, elas vêm tabelando mais, trocando bola, fazendo alguns lances que a gente até se levanta do sofá e vibra com elas, mas acho que é bem a característica dos dois times mesmo, eles estão seguindo mesmo o padrão de jogo, né? E vai ser bacana de ver essa revanche acontecer. Também estou bem ansiosa e, sei lá, ao contrário da Júlia, jogo bom a gente tem que aproveitar até o último minuto. Eu queria que fosse até os pênaltis. Liz, os Estados Unidos ganharam as últimas 3 Olimpíadas, inclusive duas delas em cima do Brasil, e a última foi contra o Japão. Foi uma espécie de revanche da final da Copa do Mundo de 2011. Agora é a revanche definitiva, vamos ver quem que vai fazer 2-1 nessa final. O que os Estados Unidos trazem de melhor para essa decisão, para ficar com esse título e acabar com esse jejum aí de 16 anos sem ganhar a Copa? Então, durante essa Copa, eu acho que a seleção dos Estados Unidos vai melhorando. De cada jogo ficou melhor. Acho que foi muito decepcionante, e todo mundo achou muito decepcionante a equipe nos primeiros jogos. Todo mundo reclamou muito dos titulares, da técnica, de não sei o quê, mas a defesa continuou sempre ótima. A defesa é muito difícil de qualquer time passar. Aí o que foi mais difícil foi do ataque e do meio campo. Aí finalmente nesse jogo contra a Alemanha que elas conseguiram acertar um pouquinho melhor as posições, quem ia fazer exatamente o quê. Então acho que é isso que elas foram melhorando e agora tem que melhorar mais. Não tem como, não podia ter atingido o pico no jogo da Alemanha. Acho que se elas continuaram como foi contra a Alemanha, elas são as favoritas. O Japão ganhou todos os jogos por um gol de diferença, né? Sim, gente, que pragmatismo, sério. E os Estados Unidos têm essa defesa forte que a Alice falou e a gente concorda, os Estados Unidos têm uma defesa muito forte. Será que a gente pode esperar uma final sem gols, arrastada até os pênaltis, como foi a última vez que os Estados Unidos ganharam a Copa? Júlia. Olha, eu acho que pode. Desculpa, entrando aí. Pode falar, pode falar. Eu acho que vai ser uma coisa bem apertada, assim. Não vejo como chuva de gols, assim. Acho que vai ser placar apertado, 1-1, 2-1, e vai ser no detalhe, porque para furar essa barreira dos Estados Unidos, como a Alice falou, é super difícil, e o Japão também, cara. Eles
Elas são muito ligadas, né? E, enfim, acho que vai ser bem apertado, vocês não acham? Com certeza. Eu acho que, por mais que os Estados Unidos tenham uma defesa muito, muito forte, a questão é que o Japão tem um ataque extremamente envolvente, né? Então, se os Estados Unidos está aí, acho que é mais de 400 minutos sem tomar gol, é porque não conseguiu também não foi enfrentado por nenhum ataque, né, de outro mundo. Enquanto que o Japão, foi o que o Alan falou, fez gol em todas as partidas. Então, e são sempre gols muito. Não é gol sem querer, né? Não é aquele gol que bateu em alguém, ou alguém pôs a mão na bola e foi pênalti. Não, são gols construídos, né? Gol de equipe mesmo. E eu acho que isso pode ter um diferencial grande aí pra cima da zaga americana, que tem uma zagueira que tá entre as candidatas a melhor jogadora do torneio, que é a Julie Johnston, mas que também tem só 23 anos. Então, e acho que foi ela que fez o pênalti no último jogo, né? Na semifinal. Valeu muito. Então, assim, é uma grande jogadora, colocou a Ramponi, que, né, ídola americana, zagueira no banco, mas também porque tá com 40 anos, só que talvez numa final tem toda a questão de psicológico que pode acabar atrapalhando, enfim. Liz? Não, é isso. Sem querer falar mal, sem querer torcer contra, tá, Liz? Eu sei que você quer muito que os Estados Unidos ganhem, mas... Não, eu quero ver um jogo bom também. Boa. A semifinal teve uma arbitragem bastante polêmica, né? Estados Unidos e Alemanha. Vocês querem comentar sobre essa... Acho que foi o grande tema da semana aí. Sim, com Eu acho certeza. que os dois jogos, né, tiveram uma arbitragem bem duvidosa aí, né? O pênalti da Inglaterra também não foi nada legal. Mas sobre a Inglaterra, que perdeu com um gol contra no fim do jogo, fico pensando, né? Seria horrível se isso acontecesse com uma brasileira. Já pensou se uma jogadora, ou um esportista brasileiro faz um gol contra os 40 e tantos minutos do segundo tempo e o Brasil cai fora por causa desse gol? Ia ser linchado pro resto da vida, né? Eu ia falar. Muito por causa dessa cultura brasileira da vitória. Enquanto que as inglesas estão comemorando terem chegado numa semifinal, porque nunca tinham nem passado de uma fase eliminatória numa Copa do Mundo feminina, e sabem que elas estão colhendo frutos de um trabalho feito, né, nos Estados Unidos. Enfim, a gente até publicou aí no Torcedores, acho que ontem, uma matéria falando sobre isso, sobre esse investimento da Inglaterra. E aqui não, né? Até porque aqui é difícil você comemorar, porque você sabe que quando ganha, principalmente no feminino, é mais por garra e habilidade das jogadoras do que por algum tipo de planejamento e investimento, né? Mas até por isso seria um absurdo você linchar uma jogadora fazer um gol contra, porque, além de tudo, ela também não tem nenhum tipo de apoio, de estrutura para estar lá e para ter psicológico para numa hora dessa. Apesar que, para mim, é totalmente acidental, assim, não tem como você julgar uma bola daquela. Eu acho que no esporte brasileiro em geral, mesmo aqueles que têm um pouco mais de estrutura, o aspecto psicológico atrapalha bastante. A gente vai ver muito isso no Rio de Janeiro ano que vem, é um dos meus temores, aliás. Roberta, vocês falaram nesse texto que o Dibradoras estreou aqui no Torcedores que não dá para chamar a Inglaterra de zebra, né? Que é até um desconhecimento. Você queria falar um pouco mais sobre isso? A gente, até eu mesma faço uma meia-culpa aqui, que considerei que a Inglaterra não chegaria até tão longe quanto chegou, né? A gente até fazia brincadeiras que, como a seleção masculina, elas são uns cavalos paraguaios, tem nome, tem tudo, mas na hora do vamos ver não vai engrenar. E não foi isso que aconteceu, né? A seleção inglesa mostrou que está preparada, não está pronta, né? Mas está bem melhor do que podia esperar. Elas chegaram numa semifinal, são dignas de todo reconhecimento, e isso está vindo, né, do pessoal do país, todas as pessoas apoiando, até após o gol que a zagueira fez contra, todo mundo se manifestou nas redes sociais em apoio a ela. Então, assim, o país e as pessoas se fecharam em torno dela, né? Até o próprio técnico meio que blindou um pouco para as câmeras não mostrarem o momento dela de choro dentro de campo, porque ela ficou desolada, né? Enfim, achei isso muito bacana. Então, muitas personalidades falando, apoiando, que elas foram umas guerreiras, que elas chegaram até lá, enfim. Acho que ficou uma boa impressão dessa seleção, e eu acho que a gente tem que prestar muita atenção
nelas daqui para frente e tentar se espelhar um pouquinho, né? Quem sabe aqui a gente também siga algum tipo de planejamento como foi feito lá, né? Da forma que a gente cita na matéria que está aí no ar. E você, Liz, quer comentar sobre a cena da Inglaterra? Então, quando você mencionou o gol contra e como seria tratado no Brasil, não sei se foi comentado muito isso, mas eu vi alguns referências acho que é o Andrés Escobar, né, o colombiano que fez o gol contra em 94, a Copa nos Estados Unidos, que eliminou a Colômbia, que foi favorito, eliminou da Copa, ele foi morto depois, quando ele voltou para a Colômbia. Pelé falou que a Colômbia ia ser campeã aquele ano. Então... E, na verdade, o gol foi parecido, o gol contra, com esse gol da Inglaterra. Tipo, foi um cruzamento que ele tentou tirar e entrou. Ele tentou tirar de carrinho, é verdade. Como vocês falaram, a Lauren Bassett ficou muito desolada, chorando muito. E, como você falou também, o país nas redes sociais apoiou muito ela. Inclusive, eu vi um tweet que falou: com esse gol, a Laura tem o mesmo número de gols em Copa que o Wayne Rooney. Que o Wayne Rooney sempre decepcionou muito em Copas. Então, o país está reconhecendo que a seleção feminina deu um orgulho para o país, que o masculino faz muitas décadas que nunca deu nas Copas. A zoeira com a seleção masculina da Inglaterra estava forte no Twitter. Eu vi uma pessoa falando que, chegando às semifinais, a Inglaterra feminina mostrava que não herdaram os genes fracassados dos homens. Nossa, gente. Bosta, né? Ai, a Inglaterra que está esperando sediar outra Copa para ver se ganha uma, né? né? Quem sabe? Essa campanha para eles não é à toa. Pode falar, Júlia. Eu ia perguntar para a Liz sobre a questão da torcida americana, assim, o quanto que isso pode fazer muita diferença nessa final, querendo ou não, né, país vizinho aí dos Estados Unidos. Eu não sei se, eu sinceramente sou péssima de geografia, o quanto que a final vai ser próxima dos Estados Unidos para poder facilitar, né, essa migração de torcedores. E você que já foi, né, num jogo de Copa do Mundo lá nos Estados Unidos e que estava, imagine, abarrotado, enfim, se você puder contar um pouco isso. Sim, então, eu fui no jogo, foi a final de 99, que Estados Unidos ganhou da China, e eu tava vendo hoje, até hoje é o jogo feminino de qualquer esporte com mais público na história. Que legal. E no mesmo estádio da final da Copa de 94, em Rose Bowl. Foi. A gente, você vê dessa final, é absurdo, parece que as pessoas vão cair dentro do estádio, de tão cheio. Então, foi 90 mil e, nossa memória, eu falei com meus pais, e nossa memória é do calor que estava, as pessoas estavam quase desmaiando, acabou água no estádio, estava muito tenso, assim. Mas, então, tem sido muitos americanos no Canadá. Eu tenho um amigo americano que mora em Montreal e eu estou conversando muito com ele porque o Brasil a seleção do Brasil ficou em Montreal, né? Foi tipo a sede delas. Aí ele foi nos treinos, ele tirou selfie com as meninas, é muito fofo. E ele foi nos jogos também. Ele foi essa semifinal, se eu não me engano, é semifinal. Estados Unidos, Alemanha, foi em Montreal, ele foi. Aí ele falou que a cidade inteira era só americano, bandeira americana, pessoas pintadas, torcendo na rua. E Montreal é muito perto dos Estados Unidos e a final vai ser em Vancouver, deixa eu só verificar. Vancouver, que é muito próximo de Seattle. E Seattle é uma das cidades mais futebolísticas do país. Então vai ter muito público americano, inclusive não sei se vocês sabem dos Outlaws, chamam os Outlaws, os torcedores da seleção masculina se chamam de Outlaws, eles que acompanharam no Brasil durante a Copa, e pela primeira vez eles estão acompanhando a seleção feminina. Então eles foram em todas as cidades acompanhando a seleção. E eu até ouvi umas entrevistas com, principalmente a Rapinoe,
que falou como o público estava fazendo diferença para elas durante os jogos e como elas estavam sentindo muito como se fosse em casa. Então acho que vai ajudar muito, não sei, vamos ver. Legal que ela falou como os americanos pronunciam, né? Rapinoe, porque o que a gente tá ouvindo de Rapinoe nas transmissões aqui não tá fácil não, né? E esse lance da torcida que a Alice está falando é muito nítido nas transmissões, né, nos jogos. A gente ouve a torcida berrar a todo instante. Até brinquei na última semifinal que o silêncio imperava no jogo entre Japão e Inglaterra. Ninguém fazia um barulho, tava todo mundo ali. Eu falei, gente, Japão é muito civilizado até para torcer, né? Inglês, então, aquele bando de lorde, ninguém fazia nada. Já no jogo da Alemanha e dos Estados Unidos, a torcida tava empurrando. Acho que foi fundamental também, assim, e a gente consegue sentir isso da TV. Imagina lá dentro, né? Deve ser absurdo. Eu imagino como é que vai estar o povo americano pela televisão aí no domingo, né? Deve ser um espetáculo de audiência. Vai, com certeza. Acho que vai dar pico de audiência aí nas principais emissoras, acredito. Liz, você falou que estava lá na final de 99, então, né? Você acompanhou os dois jogos, a decisão do terceiro lugar e a final. Não viu gol nenhum. Foram 2-0. Meu triste. Porque a gente destacou aqui no começo da Copa, nós fizemos um especial, publicamos até um livro digital com a história das Copas, né? E eu destacava que o Rose Bowl, que foi a final da Copa de 94 e a de 99, sediou 2 finais de Copa e não teve nenhum gol. Nossa, eu esqueci como assim também não teve gol. Foi 2-0, Brasil e Itália também. E aí, eu tinha comentado com a Júlia que o jogo de terceiro lugar em 99, que foi Brasil-Noruega, não foi para prorrogação, né? Foi direto para os pênaltis. E isso foi porque eles não queriam atrasar a transmissão da final. E eu tava conversando com minha irmã, porque eu achei as fotos, eu mostrei pra Júlia também, as fotos dessa final. E minha irmã lembrou que tava muito calor, o jogo do Brasil tava 0-0, acho que não foi um jogo super, assim, bom. Aí a torcida gritar USA, China, durante o jogo do Brasil. A gente passou uma vergonha, tipo, nossa, imagina como elas devem estar sentindo, tipo, ninguém quer assistir esse jogo, só queremos a final. Só que depois chegaram e também não fizeram gol nenhum. 210 minutos embaixo de calor e nada de gols. Vamos começar com os palpites. Júlia, você tem algum palpite aí pra final? Você prefere não arriscar? Eu tenho certeza de que o placar vai ser 1-0 ou 2-1, porque, né, Japão... Pro Japão? Japão. Gente, sério, eu acho que parece que elas desenharam isso. Todo nosso jogo, o primeiro vai ser esse, o segundo vai ser isso. É meio maluco isso. Mas, eu vou apostar num 2-1 Japão, vai. Roberta, vamos ter a primeira tricampeã ou vamos ter o Japão chegando no grupo das bi junto com os Estados Unidos e a Alemanha? Ai, cara, eu acho que vamos ter uma tricampeã, sabe? Eu acho que a estrela delas brilha na hora certa e a prova disso foi a semifinal. Eles jogaram com uma das favoritas, que era a Alemanha, e eles fizeram tudo direitinho. Então, na final não vai ser diferente, vai dar Estados Unidos. Placar do jogo? Não é a minha torcida, mas vai dar. Placar do jogo? Vai ser pênalti, né? E aí acho que a Hulk vai brilhar e vai ser 1-1 e vai para os pênaltis. Liz. Eu vou dizer 2-1 também, mas eu vou dar para os Estados Unidos e eu acho que vai ser em prorrogação também. Acho que vai terminar 1-1, vai para a prorrogação, aí Estados Unidos vai conseguir um milagre. Meninas, muito obrigado pelo nosso debate, a cobertura completa da final da Copa do Mundo Feminina você acompanha no torcedores.com e no Dibradoras. Quero agradecer a Júlia, a Roberta, a Liz. Até a próxima. Continue com a TV Torcedores. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Beijo.